Olá, eu sou o pastor Josielson e venho aqui falar umas verdades em que o STF precisa ouvir. É interessante ver o momento em que estamos vivendo agora, em uma pandemia. Eu sei que nós temos que manter o distanciamento social, usar máscara, e isso a igreja faz, muitas pessoas fazem. Mas o mais interessante é ver ministros se reunindo, ministro do STF se reunindo para dar poder para pseudos governadores e prefeitos fechar a igreja. Baseado em que lei? Baseado em que argumento? Baseado em que autoridade? Porque a igreja ela é amparada pela Constituição Federal. E o que eu acho mais interessante é que quando alguns apoiadores do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, vão às ruas pedir intervenção militar, vocês, senhores ministros, são os primeiros aí na mídia social a dizer: isso é inconstitucional. É verdade, é inconstitucional e eu não concordo com intervenção militar. Mas é também inconstitucional você se reunir aí no STF e dar poder para pseudos governadores e prefeitos fechar a igreja. Vocês são primeiros a cuspir e a rasgar a nossa Constituição de 1988. E diga-se de passagem, o ano em que eu nasci. Porque a igreja ela é amparada pela Constituição Federal. O artigo 5º, o local de culto é inviolável. O local de culto, senhor ministro, é a igreja, é o local feito de tijolo, cimento, talvez de barro. É o local do culto, é inviolável. Você não pode interpretar a lei para se auto-beneficiar, para se auto-aplaudir. Não. Então isso daí é inconstitucional também. E com que moral, com que poder você está julgando a igreja? Saiba, ministros, que a igreja tem um dono. O dono dela é Jesus. Não é prefeito, não é governador, não é ministro que tem poder de decretar se saber se vai abrir ou fechar a igreja. Só tem um que tem o poder de abrir ou fechar. Se chama Jesus Cristo, o dono da igreja. A Bíblia diz que Jesus disse que ele edificaria a igreja dele e a porta do inferno não ia prevalecer sobre ela. Ou seja, se a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, não é a porta do STF que vai prevalecer. Essa é a minha declaração de repúdio, porque isso me noja, tanta hipocrisia da parte dos senhores ministros. Eu sou um pastor, eu não estou aqui para defender partido, eu defendo a liberdade. E isso nós temos amparado na Constituição. E isso nós temos amparado na nossa Constituição Federal. O local do culto é inviolável. E vocês não têm esse poder de fazer isso, nem dar poder para ninguém abrir ou fechar a igreja. Saiba disso. Fique ciente desses argumentos. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil. Porque a igreja, ela tem um dono. E o dono dela, eu volto a repetir, é Jesus Cristo. Senhores ministros, se arrependam dos seus pecados enquanto é tempo e confesse a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, porque o dia do juízo final se aproxima e será triste para vocês. Hoje, vocês estão fazendo esse escárnio com a nossa Constituição, cuspindo e rasgando, dando um poder ilegal para algumas pessoas abrir e fechar a igreja, sendo que isso nós somos amparados pela Constituição. Volto a repetir, o artigo 5º da nossa Constituição. Isso é inviolável, inviolável. Artigo 5º da nossa Constituição. Aqui, ó. Isso aqui é um vadimeco, viu, senhor ministro? Isso aqui é um vadimeco. Eu sei um pouquinho do que eu tô falando. É inconstitucional você dar poder. É inconstitucional você dar poder para pessoas fecharem a igreja. Já que também é constitucional agir, fazer passeata para pedir intervenção militar. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E que vocês, ministros, se convertam a Jesus Cristo enquanto é tempo.